Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, finalizando o nosso módulo 26, onde hoje nós vamos realizar alguns exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Para praticar, agora é com você. Use os códigos a seguir para indicar se o que está destacado é oração ou frase, e oração ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver se é oração ou se é frase e oração ao mesmo tempo. Para o que for oração, a gente vai pôr o, e o que for frase e oração, nós vamos colocar FO. Lembrando que a frase ela vai ter o sentido ali completo, né? Vai iniciar com a letra maiúscula e finalizar com um ponto. E a oração ela vai estar em volta ali, dando um sentido, né? Vai ter sentido a partir do verbo. Então, vamos lá. Camaleão e as batatas mágicas. O tablado. Sinopse. Narra a aventura de vovô Felício. Aqui nós temos uma frase e oração. Preocupado em acabar com a fome no mundo, Felício inventou batatas mágicas, capazes de crescer em terreno seco rapidamente. Aqui nós temos só a oração. O atrapalhado vilão camaleão Alface e seu divertido assistente, Sheik Boçal, descobrem a invenção, só uma oração, e resolvem roubá-la. Vovô Felício e seus netos, Maneco e Lúcia, junto ao fiel cão Gaspar, vivem uma eletrizante aventura para proteger as batatas. A cena se transforma numa grande brincadeira de polícia e ladrão. Aqui já é uma frase e oração. Assinale apenas as alternativas que apresentam as características de um roteiro de peça teatral. Então, informações sobre a cena escritas entre parênteses, descrição do cenário e indicação das falas dos personagens. Tudo bem? Aqui eles ainda trazem pra gente, falas de personagens escritas em balões. Não é uma HQ. E presença de narrador não, porque não é uma narrativa, tá? Como vimos, as peças teatrais seguem um gênero textual específico, o roteiro. Sobre textos assim, podemos afirmar que são escritos para serem encenados e apresentam orientações para os atores e para a equipe de produção da peça. Leia o trecho destacado da peça Pluft, o Fantasminha, e faça o que se pede. Então tá lá, cenário. Um sótão, à direita uma janela, dando para fora, de onde se avista o céu. No meio, encostado à parede, no fundo um baú. Uma cadeira de balanço, cabides onde se vêem pendurados velhas roupas e chapéus. Coisas de marinha, cordas, redes, o retrato velado do Capitão Bonança. À esquerda, a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira que range compassadamente. Pluft, o fantasminha, brinca com um barco, depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa por algum tempo. Então, esse é um texto da Maria Clara Machado, tá? E aqui pede que a gente contorne os verbos que compõem cada oração retiradas do texto. Então, essa é a, tá bom? Que está dizendo assim, à direita uma janela dando para fora, de onde se avista o céu. Então, eles pedem que a gente contorne os verbos que compõem cada oração. Então, aqui nós temos uma oração e aqui nós temos outra, né? E a frase completa. Cabides onde se vêem, aí a gente já circula, né? Pendurados velhas roupas e chapéus. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Identifique entre as frases da atividade anterior aquelas que apresentam mais de uma oração. Então, a A apresenta mais de uma oração e a C, porque aqui não está entre A, B e C, mas a gente imagina que essa seja A, B e a de baixo a C, tá bom? C. O que foi necessário para você determinar que há mais de uma oração nas frases indicadas?
haver mais de um verbo em cada frase, né? Então, é os verbos que vão determinar aí a quantidade de oração. Sublinhe no texto as frases que não podem ser consideradas orações. Então, a gente vai sublinhar aqui, né? Um sótão não é uma oração, por quê? Porque não tem um verbo, tá? Ela é uma frase nominal. Uma cadeira de balanço também não tem um verbo, portanto, não pode ser uma oração. Coisas de madrinha, cordas, redes, também não são orações, pois não possuem verbo. O retrato velado do Capitão Bonança, também não tem. À esquerda, a entrada do sótão, também não tem verbo, são frases nominais. Para explorar, cantinho da leitura. Vamos conhecer um pouco mais a obra teatral de Maria Clara Machado. A seguir, é apresentado mais um livro dela, com várias outras obras. Você irá se encantar com tudo que ela criou. Então tá lá, o Chapeuzinho Vermelho. As personagens. Tem a Dona Chapelão Vermelho, que é a mãe, Tinoco, que é o anjo da vovozinha, Chapeuzinho Vermelho, o caçador, o lobo, a coelha, Dona Quinquinhas, que é a vovozinha, as árvores e o tronco. Então, o cenário é uma casinha tendo ao fundo uma floresta. A casa deve ter telhado, porta e janela, tudo em tamanho pequeno. Primeira cena, ouve-se passarinhos cantando na floresta, correndo meio esfarrapados e esbaforidos. Chega então o Tinoco. Aí ele fala: Dona Chapelão Vermelho, meu Deus, onde está a senhora? E a mãe fala, abrindo a janela, né, mostrando como que ela está em cena, ó, abrindo a janela. Que gritaria é esta? Quem é você? Meu nome é Tinoco, corri, que não foi brinquedo. Que quer você, menino? A senhora não é Dona Chapelão Vermelho? E faz um gesto indicando o chapéu grande. Mãe de Chapeuzinho Vermelho? E indica um chapéu pequeno. Sou sim. Pois bem. Ai, ai, ai. Aí a mãe, que já está saindo de casa, diz: Mas o que é que há, menino? Deixa eu descansar um pouco primeiro, Dona Chapelão. Corri tanto para chegar aqui depressa e avisar logo a senhora que não aguento de tão cansado. Ah, coitada, coitadinha. Coitadinha de quem, menino? Fale logo. Você me põe aflita. O que aconteceu? O menino respira forte, sem poder falar de tão cansado. Aí a mãe: Espera que vou te dar um pouco d'água. Entra e torna a voltar com o enorme regador. Vamos, bebe logo. Tinoco começa a beber e bebe todo o regador. Chega, menino, assim você se arrebenta. Vou arrebentar. Não arrebento não, Dona Chapelão. Estou mesmo é com sede. E então o quê? Oh, meu Deus, o que é que você tem para me dizer? Ah, é mesmo. Vim aqui para dizer à senhora que é para a senhora ir lá, que ela está. Ir aonde, menino? Quem te mandou aqui? Ora, quem me mandou aqui foi Dona Quinquinhas, a vovozinha, que mora do outro lado da floresta. O que aconteceu com a vovozinha? As trepadeiras da casa dela estão desse tamanho, e lá de cima eu descobri um passarinho. E daí? Daí se avista toda a floresta, até se perder de vista. Oh, menino, você me desespera. É só isso que me mandou dizer? Trepadeiras, passarinhos. Este menino deve estar louco. Não, não foi só por isso, não. Tem mais coisa ainda. Então a mãe, já perdendo a paciência: Vai dizendo logo, menino, senão eu te bato. E ameaça ele com uma vassoura. Então ele vai se encolhendo todo sentido e diz: A senhora tem coragem de bater no anjo da guarda da vovozinha? Anjo da guarda? Assim, esfarrapado. Ora, roupa não é documento. E sabe de uma coisa? Sou eu que tomo conta da vovozinha. Às 7 horas dou café, às 9h30 dou um passeio, às 12 dou almoço, às 3 levo para a cadeira de balanço. Então ouve-se o despertador tocar. Meu Deus! E ele tira um grande relógio. Hora do xarope! Hora do xarope! Ele está doente, coitadinha, tão doentinha. E ele sai correndo. E a mãe vai atrás dele. Tinoco, Tinoco! Será verdade o que ele disse? A vovozinha doente?
Ainda por cima, com o menino tão doidinho para cuidar dela? Preciso mandar a Chapeuzinho Vermelho depressa na frente, enquanto prepara um bolo de fubá que a vovozinha gosta tanto. Mas onde estará esta menina? Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho. E ela vai chamando enquanto vai sumindo de cena. E a Chapéu: alguém me chamou, mamãe? Mas onde é que ela foi? Ali. E ela sai e desaparece de cena. E pelo proscênio à direita, né, que é a frente do palco: não acho minha filha, meu Deus! E aí a Chapeuzinho chega, passando um susto na mãe. E a mãe diz: o lobo mau. Também é um texto da Maria Clara Machado, tá? E aqui então foi mais um exemplo para vocês de peça teatral, onde vocês puderam observar bem, né, como se realiza uma peça, mostrando como as personagens ficam em cena. E aqui tem uma interpretação para a gente fazer. De acordo com a capa, qual é o título do livro? Pluft, o Fantasminha e outras peças. Qual peça é destacada na capa? Pluft, o Fantasminha. Mesmo não constando na capa, o que nos leva a presumir que o trecho da peça que acabamos de ler pode fazer parte do livro mencionado. Mesmo sem o título da peça na capa do livro, podemos entender que a peça lida faz parte dele, pois o livro traz em seu título e outras peças, né? Então é Pluft, o Fantasminha e outras peças. Logo, podemos inferir que outras peças estão presentes no livro. Todos os personagens citados na apresentação da peça aparecem nesse início da primeira cena. Por quê? Não, eles não aparecem, né, nesse trechinho aí, porque foi colocado apenas um trecho da primeira cena. Essa peça se inspira em um conto de fadas muito conhecido. Que conto é esse? Chapeuzinho Vermelho. Mesmo não lendo toda a primeira cena, é possível perceber uma diferença importante entre a história narrada no conto de fadas e a contada pela peça teatral. Então, qual que é essa, né, diferença? Na peça teatral, há personagens que não existem no conto de fadas, como o Tinoco e a Coelha, que a gente nem chegou a ver ainda ela em cena. Essa parte aqui a Pro vai pular, tá bom? Vamos testar. Nessa tirinha, alguns artistas se apresentam à diretora, mostrando o figurino de seu personagem. Vocês capricharam no visual da vovó e da Chapeuzinho, figurinos aprovados. Pinguim também ficou ótimo, de caçador, visual aprovado. Piolho, cadê a sua roupa de lobo mau? Resolvi inovar e ser um lobo mau Jedi. Que tal? Quer parar de me irritar? Qual personagem não está adequadamente representado de acordo com as expectativas da diretora? É o lobo, né? Que ele disse que está como um lobo Jedi. Ainda observando a tirinha anterior, faça uma nova leitura e marque a alternativa correta em relação à quantidade de frases nominais que ela apresenta. Ou seja, frases que não tenham verbos, né? Então, figurinos aprovados, não tem verbo. Visual aprovado, não tem verbo. Roupa de lobo, não tem verbo, aí já são 3. E piolho, cadê a sua? Também. Então, são 4 frases nominais. Calvin está super animado com seu papel na peça que fará na escola. Mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala. Que beleza, Calvin! É um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos de alimentos. Eu faço a cebola. Bonitinho. O papel de Calvin não é o principal, mesmo ele dizendo que levará todos às lágrimas. O que nos mostra que Calvin não será o protagonista da peça. O que nos mostra que ele não é o protagonista é o seu personagem apresentar apenas uma fala.
Muitas informações foram passadas sobre as peças teatrais. De acordo com essas informações, marque a alternativa que equivale à característica correta sobre o trecho da peça teatral a seguir. Ato único, Pluft. Mamãe, o que é Pluft? Sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? Claro, Pluft, claro que gente existe. Mamãe, eu tenho tanto medo de gente. E ele larga a boneca. Então tá lá. Eles querem saber, né, como as características desse trecho que mostra que é uma peça teatral. Que é a parte que apresenta entre parênteses, né, que equivale àquela rubrica, apresentada pelo narrador, que sempre diz, ó, sempre com a boneca de pano, né, que equivale ao que seria apresentado por um narrador em um texto narrativo, mas na peça teatral não tem, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Finalizamos mais um módulo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão!